Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Portal de Inovação e iremos aprender sobre o cadastro de ideias. Bem, em relação ao cadastro de ideias, nós iremos começar diferente. Nós iremos começar pela tela inicial do sistema, onde os usuários que tiverem acesso ao ambiente interno da empresa, ou até mesmo em alguns casos o ambiente externo dela, poderão submeter uma ideia. Então vamos começar entendendo a ideia a partir do seu cadastro. Antes de iniciarmos, vale destacar que a ideia é exatamente a contraparte do desafio. Enquanto que o desafio ele é a demanda da inovação, a ideia é a oferta para solucionar aquela demanda inovativa. Ou seja, os usuários identificam o que o desafio pede e a partir dessa identificação eles irão submeter a respectiva ideia, tá bom? Então é assim que funciona essa correlação entre demanda e oferta. Quando iremos iniciar o processo de submissão de uma ideia, nós podemos acessar por meio dessa tela inicial, como eu acabei de fazer, e teremos acesso ao formulário de submissão. Vamos então identificar quais são os respectivos campos. Bem, quando nós iremos submeter uma ideia, primeiramente nós não poderemos, naturalmente, por termos escolhido previamente, alterar informações como hub, empresa e desafio. Afinal, um desafio ele já estará relacionado a uma empresa que demandou aquela propositura de desafio e, consequentemente, em qual hub ou contexto aquela empresa agrupou o desafio. Lembrando, o hub sempre vai delimitar quais estágios das ideias ela vai passar a partir da sua submissão, quais os critérios de pontuação, ou seja, gamificação relacionada, e por esse motivo, ao clicar no botão adicionar ideia, eu já tenho esses campos pré-selecionados. Continuando com os campos de informações mais descritivas, ou seja, para submeter uma ideia, eu vou dar um título a ela e descrevê-la, ou seja, eu vou informar uma ideia do tipo: a minha ideia é a implementação do portal de inovação. A descrição seria implementar uma ferramenta computacional de apoio ao processo de submissão de ideias, ou seja, exatamente o que estamos fazendo agora. Vejam que, logo após, eu já vou dizer para o sistema em que estrutura executiva o sistema correlacionará essa ideia. Ou seja, neste caso específico que eu estou submetendo uma ideia, orientando uma empresa de um estado qualquer, de uma localidade qualquer, de uma cidade qualquer, a fazer a implantação daquela ideia, consequentemente, eu já poderei fazer também essa atribuição. Observem, este não é um campo obrigatório. Caso não haja uma especificidade, vocês não precisarão submeter informações em relação ao local de implantação. Mas o campo justificativa é um campo obrigatório. E neste caso, além de descrever uma ideia, ou seja, implementar o portal de inovação, eu posso justificar. Nesse caso, por exemplo, eu poderia justificar com a informação de que ter uma ferramenta computacional de apoio deixará o processo muito mais fluido, assim como os indicadores gerados no final poderão ser analisados com muito mais qualidade. Então, essa seria a minha hipotética justificativa. Bem, quando a gente continua avançando na submissão, nós poderemos tipificar aquela ideia, caso esses tipos estejam pré-cadastrados, sendo este também um campo não obrigatório. Mas é muito interessante que a empresa ela realmente crie tipificações que vão ajudar o usuário a entender quais são os tipos de ideias que eles estão propondo. Claro, não sendo um campo obrigatório, eles poderão se eximir de submeter essa informação agora, mas quando a ideia avançar para estágios de moderação, de forma correlacionada com o comitê ou com a unidade de gestão ou de execução, aí sim poderá ser feita uma tipificação posterior. Continuando, nós vamos para um campo bastante interessante, que é o campo de autoria. E como vocês podem ver, eu posso adicionar vários autores a uma mesma ideia. Observem que o sistema ele já havia trazido o meu nome como o autor, entendendo que eu sou o autor daquela ideia. Mas não é obrigatório. Eu posso cadastrar ideias em nome de outras pessoas. Para que a gente entenda essa hipótese, digamos que uma empresa ela ainda mantém a caixinha de sugestões. Alguns dos seus usuários, por exemplo, eles não usam o sistema, mas eles poderão dar ideias. E aí uma terceira pessoa, que seria essa chamada de cadastrante, ela submeteria ideias para esses respectivos autores. Vejam que o setor também ele já vai fazer uma pressuposição sobre o setor atual, analisando aquele autor inicialmente apresentado, mas caso esses coautores tenham gerado essa ideia num setor até mesmo diferente do deles, eu poderei direcionar ao sistema a origem dessa ideia, demonstrando para os demais usuários de onde ela surgiu.
Continuando, temos o anexo, que talvez seja um dos campos também mais importantes no sentido de, além de preencher as informações através dos campos apresentados anteriormente e posteriormente ao anexo, eu posso aqui dar a oportunidade ao usuário de realmente enviar um PDF muito mais completo do que os campos apresentados. Então, se eu estou num projeto onde eu quero uma planta baixa, um croquis ou qualquer outro elemento que possa ser muito mais descritivo e precise ser mais visual, a possibilidade de enviar vários, afinal ele pode enviar vários anexos aqui, dará ao usuário que está propondo a ideia a possibilidade realmente de compor a sua ideia com mais informações, além do campo justificativa, descrição e de todos os demais aqui presentes nessa tela. Isso aqui é bastante interessante. Bem, o próximo campo, que é o campo de visibilidade, como vocês podem ver, e aqui a gente já tem um exemplo interessante, ele está obrigatoriamente marcado na opção pública. Por quê? Quando nós construímos um hub, a gente vai fazer a definição se queremos ou não ideias com liberdade de escolha quanto à visibilidade. Neste caso aqui, por exemplo, foi definido no Hub que todas as ideias serão obrigatoriamente públicas. Isso significa que o gestor daquela empresa está definindo para os usuários, olha, eu quero que as ideias sejam públicas, eu não quero ideias privadas nesse momento. Então, dessa forma, os usuários eles serão indicados a fazer essa marcação, até mesmo pela impossibilidade de alteração, mas, apenas por um critério de conhecimento, existem 4 possibilidades de definição prévia, sendo obrigatoriamente pública, ou obrigatoriamente privada, se for um concurso, por exemplo, ou aí sim as optativas, onde eu posso fazer a optativa pública, e aí, consequentemente, as pessoas verão marcados como pública, mas poderão alterar para privada, e a última seria a visibilidade privada, mas podendo ser alterada para pública. Cada uma dessas 4 opções vão dar uma orientação para o usuário final de como os gestores querem em relação à visibilidade que essa ideia seja gerenciada no sistema. O último campo, antes da política, que seria o aceite das regras a partir da submissão, é o campo de notificação, onde o usuário ele pode exatamente fazer a informação para o sistema de se ele quer ou não receber notificações a partir das tramitações daquela ideia. Caso ele marque não, ele não receberá nenhuma notificação. Caso sim, ele receberá os e-mails de tramitação. E continuando aqui na política, que é algo bastante importante, é que os usuários gestores eles poderão cadastrar essas políticas, que são documentos geralmente PDFs, os quais, caso o usuário submeta uma ideia, eles estarão submetidos àquelas regras. Caso o usuário ele não marque essa opção, ele não conseguirá submeter. Ele conseguirá até salvar um rascunho para depois voltar e analisar melhor essa ideia dele, se está ou não atrelada de forma coerente à política e se ele deseja ou não aplicá-la. Mas caso ele se mantenha ainda assim com o interesse de participar, entenda as regras e marque a opção de que declara o aceite, aí ele poderá submeter a sua ideia e, consequentemente, ele estará fazendo parte do processo de inovação e dentro do funil da empresa. Bem, veja que começamos com essa tela que é bastante importante e como alguns outros, esse também será uma das gravações mais longas da plataforma. Como eu disse, nós estaremos sempre analisando ideias a partir do aspecto do desafio, ou seja, entendendo as características do desafio, entendendo as suas particularidades, talvez mais estrinchadas em um PDF, eu vou exatamente fazer acesso àquele formulário que nós vimos anteriormente, tá bom? Bem, vamos então visualizar nesse momento a gestão propriamente das ideias, ou seja, por meio da opção menu, gestão ideias, nós podemos ver exatamente a estrutura onde nós estaremos gerenciando ideias como um elemento tabulado no sistema. E por esse motivo nós estamos na tela de gestão, como vocês podem ver. Bem, vamos identificar os componentes, como sempre fazemos. Temos o título da tela, ideias. Temos o botão de ajuda para poder identificar informações de como utilizar essa tela da melhor forma. E temos algo novo, que é a possibilidade de pesquisar apenas pelo título da ideia, sendo ele ideia teste, outbound marketing, ou seja, toda a titulação que foi utilizada nesses testes poderá ser realizada também por meio da pesquisa simples. Caso eu acesse a opção de pesquisa avançada, eu poderei utilizar exatamente aqueles campos que são da ideia. Alguns campos informáveis, customizáveis, outros não.
Ou seja, eu posso filtrar ideias por hub, por desafios quais esses hubs congregam e consolidam, os estágios os quais, também dentro do conceito do hub, essas ideias poderão passar, os tipos, mais uma vez, sempre relacionado ao hub. O hub, de fato, ele é a nossa caixinha de construção de contextos. Então, eu posso filtrar ideias aqui por tipos específicos de hub, por correlações específicas de estágio e desafios específicos também. O próximo campo, que é o campo de período de submissão, ele analisa exatamente a data inicial que aquela ideia pode ter sido submetida e a data final em que ela pode ter sido submetida. Se eu quiser analisar todas as ideias de 2021, basta que eu que eu preencha esse campo com o primeiro dia do ano e o último dia do ano, e eu terei todas as ideias daquele respectivo ano. Continuando, a visibilidade, como eu acabei de apresentar para vocês, e as notificações, sendo esses dois campos, a visibilidade, se ela é pública ou privada, e a notificação, se ela é sim ou não, ou seja, conforme os usuários submeteram ideias, eu posso fazer a filtragem dessas ideias a partir desse campo de pesquisa, assim como, também já explicado, a possibilidade de filtrar um cadastrante específico ou autores específicos que possam se relacionar com aquela ideia, ou seja, eu posso cadastrar uma ideia para uma pessoa e o usuário gestor poderá filtrar todas as ideias que eu cadastrei para essas pessoas, permitindo que ele faça uma gestão disso. É muito importante que essa pesquisa avançada ela abre realmente a possibilidade de gerar uma pauta de trabalho. E como a gente pode ver nos dois últimos campos, todos os usuários de um grupo específico, ou de um setor específico, poderão identificar as ideias que foram originadas naquele setor, consequentemente fazendo análise de capacidade de geração de ideias, ou as ideias que estão num outro específico setor, demandando, por exemplo, vou fazer esse filtro, algum tipo de ação. Vou pegar aqui um outro qualquer, pronto. Vamos lá, vou pegar aqui a opção de selecionar todos os setores, para que a gente possa ver de fato, entendi, eu estou fazendo o filtro de forma geral com todos os outros campos de forma associada. Pronto, então eu fiz a limpeza dos filtros e nesse momento eu pude fazer de fato a pesquisa somente pelo campo qual eu gostaria. Como nós podemos ver aqui, eu tenho uma pauta de trabalho de um setor específico, permitindo que esse setor analise as ideias presentes na tabulação de dados, como nós podemos ver em tela, vendo inclusive a última tramitação realizada nessa ideia, e podendo fazer uma ação sobre ela. Sendo essas ações, eu posso consultar uma ideia, ver os dados dela, eu posso editar essa ideia, ou seja, eu posso acessar as informações dessa ideia e poder fazer, inclusive, a ação de mover para um outro setor, ou simplesmente auxiliar numa moderação a qualificação dessa ideia. A opção de exclusão, ela somente vai ser apresentada nos estágios que permitem isso, por isso a gente pode ver aqui uma ideia na fase 0 cadastrada, ela sendo hábil para a exclusão, porque ela ainda está numa ação bastante incipiente, ou seja, ela ainda não foi tramitada, somente foi submetida. O próprio autor poderia fazer a exclusão nesse caso, assim como o gestor. E a tramitação, a partir dos estágios após a moderação, após a submissão, eles já poderiam ser aplicadas, ou seja, a partir do momento em que a ideia está disponível no funil, eu posso tramitar ela, fazendo-a evoluir dentre os diversos estágios atrelados àquele desafio, ou seja, àquele hub no qual o desafio está. E, por fim, eu posso imprimir essa ideia, caso algum avaliador deseje gerar PDFs atrelados a essas ideias, eles poderão fazer a impressão delas e fazer análises dentro do sistema. Vocês vão ver em outras telas de gestão dentro da plataforma que o sistema tem realmente a previsão de que tudo seja utilizado dentro dele. Então, caso o avaliador precise de informações da ideia, ele vai poder consultar a ideia. Mas a impressão, de fato, é uma alternativa acessória para aqueles que desejam, de fato, gerar PDFs com todas as informações cadastradas no sistema. Bem, essa é uma visão realmente geral das ideias que permite aos usuários gestores gerenciarem um dos elementos mais importantes no sistema, que é a oferta. Não menos importante, inclusive podendo exportar essas ideias para o Excel e agregar dados, gerar indicadores, promover relatórios que poderão ser compartilhados nas notícias do próprio portal de inovação, ou então através de reports dentro da estratégia de publicidade de informações da própria empresa. Então, de fato, pessoal, essa tela é uma tela bastante importante e que tem uma tendência de ser bastante utilizada.
principalmente pelos usuários gestores setoriais, pelos usuários comitê e, em alguns momentos, por usuários que sejam, de fato, gestores do processo ideativo dentro da empresa e dentro da plataforma. Bem, pessoal, este realmente já foi um vídeo um pouco mais longo, onde nós iniciamos pelo entendimento da gestão de ideias a partir da sua submissão e desde a sua gestão. Claro que as ideias elas não são estanques em si, as ideias se relacionam com todas as outras variáveis do sistema, se relacionam com os estágios, com os hubs, com as empresas, com os tipos, afinal, são um dos principais elementos dentro da plataforma Portal de Inovação. Como vocês vão poder ver, o entendimento real das ideias e como elas podem ser tramitadas e realmente servirem como processo principal de ideação dentro da plataforma está de forma correlacionada com o entendimento de todos os outros módulos, tá bom? Então, mais uma vez, pessoal, nós agradecemos por acompanhar esse vídeo, por entender um pouco melhor com a gente em relação às ideias e pedimos que acessem todas as outras informações gravadas nos demais vídeos, pois realmente irão ajudá-los a entender melhor como utilizar esse componente da melhor forma dentro do sistema Portal de Inovação, associado à sua estratégia de gestão da inovação por meio da política de inovação da empresa. Mais uma vez, muito obrigado por assistir os nossos vídeos, tá bom? E nos vemos nas próximas gravações. Até lá!